relação à reforma trabalhista, como você mencionou, a promessa fundamental da reforma era a geração de empregos. E os números revelados todos os dias pelos institutos de pesquisa demonstram que esse objetivo não foi alcançado. Não só pelo baixo número de empregos gerados, mas, sobretudo, pela qualidade desses empregos. A Organização Internacional do Trabalho ela tem uma definição do trabalho decente, que é aquele trabalho protegido, que dê uma condição de dignidade a trabalhadores e trabalhadoras e executados sob a proteção com acesso a direitos, né? De forma que a redução de direitos dificilmente vai levar à geração de empregos de qualidade. Então, o trabalho intermitente, o trabalho em plataformas, eles têm constituído claramente, isso é percebido no dia a dia das ações que chegam à Justiça do Trabalho, tem gerado caminhos para a precarização, que é o que se deve evitar, sobretudo num país em que nós temos aí 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras informais. De tal forma que, sob essa ótica, Sakamoto, da geração de empregos, a constatação, a conclusão que se chega, em princípio, é do óbvio, né? Que não se gera emprego por decreto, por lei. É necessário o investimento em condições efetivas de desenvolvimento econômico, de incremento da produtividade. Aí sim, com o aquecimento do mercado, é possível a geração de empregos de qualidade. Ministro, um dos principais argumentos aí, né, dos defensores da reforma é de que a nova legislação desafogou a Justiça do Trabalho, né, com o ajuizamento de menos ações. Segundo dados do próprio TST, né, o número de processos teria caído aí por volta de 40%. Então, os defensores dizem que essa seria uma das principais qualidades, digamos assim, da reforma. Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso, né? Enfim, sobre as mudanças que a reforma trabalhista trouxe com relação aos processos na Justiça do Trabalho? Olha, Carlos Juliano, esse é um tema realmente muito interessante e nós temos aqui no Tribunal Superior do Trabalho um departamento de pesquisas que subsidia os trabalhos de um grupo de pesquisas formado exatamente para examinar os efeitos da reforma na Justiça do Trabalho. A promessa era, de um lado, a redução no número global de ações, a diminuição da complexidade dessas ações, porque seriam desestimulados aqueles pedidos sem fundamento, e uma maior segurança jurídica. Bom, os dados recolhidos até agora, que estão ainda em debate por essa comissão para a oportuna divulgação de um trabalho completo. Mas o que eu posso adiantar, os dados recolhidos até agora demonstram que sim, houve uma redução no número de processos no primeiro grau, da ordem de 40%, depois houve uma recuperação, estamos aí em torno de 30% de redução em termos do número de ações ajuizadas em relação a 2016, mas esses efeitos foram desiguais nas várias instâncias percorridas. Então, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, houve um aumento de 35%, denotando que houve uma oscilação de jurisprudência, ou seja, foi criada uma situação de insegurança jurídica, exatamente pela alteração de institutos que já estavam pacificados na jurisprudência. Né? Discussões, por exemplo, sobre se as disposições da reforma se aplicam aos contratos que já estavam em vigor ou só aos novos contratos, né? Discussões sobre as horas em itinere e as discussões processuais também, a questão que o Supremo até veio a pacificar em muito boa hora quanto à impossibilidade de se impor os ônus das custas do processo, dos honorários advocatícios aos beneficiários da justiça gratuita. Tudo isso levou a um incremento no número de recursos, tanto para o segundo grau quanto para o Tribunal Superior do Trabalho, e mais, a mudança do
mecanismo que havia sido criado anteriormente para a pacificação da jurisprudência, uniformização da jurisprudência nos tribunais regionais, esse mecanismo foi revogado pela reforma e substituído pelo critério da transcendência jurídica, política e econômica, o critério da transcendência. Em face disso, os tribunais regionais praticamente pararam de uniformizar a sua jurisprudência. E isso teve um impacto muito negativo na quantidade de processos que sobem para a uniformização do Tribunal Superior do Trabalho. A grande preocupação, se não se alcançou a pacificação da jurisprudência, se a quantidade e a qualidade de pedidos formulados nas ações, como o estudo também indica, praticamente permaneceu inalterado. Até houve um aumento no número de pedidos, né? O número de processos submetidos a perícias judiciais permaneceu praticamente o mesmo. A conclusão que se pode chegar, uma das hipóteses, é de que essa redução de 30%, quase 40%, ela, em muitos casos, implicou a restrição do acesso à justiça. E isso é muito grave, nós temos que ter muita preocupação com isso.